Evangelho de Lucas 16, de 19 a 31. Enquanto você acha, já que a gente está mexendo com Bíblia, Junta Diaconal me lembrou de uma coisa. Você esquece a sua Bíblia, ela fica ali esquecida. E nós temos ali umas 20 Bíblias esquecidas, algumas delas muito interessantes. Tem Bíblia de Estudo de Genebra, tem uma série de Bíblias muito bonitas. Então, se você esqueceu, passa e leva a sua, porque depois de um prazo, nós vamos abençoar vidas com a sua Bíblia esquecida. Tá ok, meu irmão e minha irmã? Vamos lá. Capítulo 16, a partir do versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Texto pesado, hein? Mas vamos lá. Eu, ultimamente, tenho uma figura que não sai da minha mente, de um filme, que eu acho que o filme é Moisés, em que ele vai conduzindo o povo em vários momentos, e sempre quando ele precisa de uma direção, Deus aparece através da imagem de uma criança e orienta ele. E o filme vai desrolando, eu não vou contar o filme todo para você, mas chega naquele momento em que ele está sobre um monte, e à frente tem o mar, e atrás tem o exército de Faraó, naquele momento definitivo da abertura do mar. Nessa hora ele entra em angústia, Moisés entra em angústia, porque o que ele faz? Diante da frente dele tem um mar, atrás dele tem um exército, e o povo reclamando, e ele busca Deus, e o menino não aparece. E não aparece, e ele fica, e agora? Agora ele vai ter que tomar a sua decisão. Sabe, irmãos, essa pequena lembrança para você é para exemplificar como eu tenho me sentido em relação a 2 retóricas que dizem respeito ao Evangelho e à fé cristã. Por outro lado, nós vemos uma pregação do Evangelho que pretende normatizar tudo na vida das pessoas. O que pode, o que não pode, e se não está de acordo com a minha perspectiva de vida, elimina-se da igreja, joga fora, mata, deixa, até matar é possível, exclui tudo aquilo que não está de conformidade com o meu entendimento do que diz a palavra de Deus. E a esses até, eu vou usar a mesma figura, muito embora ela hoje seja usada muito mais como um xingamento do que como uma definição. E você vê grupos chamados fundamentalistas ou neopuritanos surgirem no seio das igrejas que só pagam regra, só enviam negações, só eliminam as pessoas, não tem nenhum amor, não tem nenhuma misericórdia. A sua Bíblia é lida na medida da rejeição.
Ah, eu não sei se esse grupo são o exército de Faraó ou é o mar fechado diante de mim. Mas aí vem outra retórica que me escandaliza também. É a retórica de que, afinal de contas, Deus é amor. Deus é amor. Deus acolhe todos. Todos são alvo da misericórdia de Deus. Eu venho como estou e permaneço como estou. Eu não sou tratado, nem quero, porque Deus é Pai e acolhe a todos nós. E aí o reverso disso é um evangelho que não transforma. É um evangelho que simplesmente sustenta, talvez, a consciência culpada que não quer ser tratada. E a gente traveste isso de o amor de Deus. O amor de Deus. E aí, de novo, eu não sei se esse é o mar fechado ou é o exército caminhando para cá. Mas o fato é que esse mar só é aberto quando eu penso na graça de Deus. Na graça de Deus. E eu creio que eu e você, para a nossa edificação, a gente precisa refletir sobre o que é verdadeiramente graça. Graça. E aí nós vemos aqui esse texto, o calendário cristão continua a nos apontar esse momento da vida e do ministério de Jesus. Você que tem acompanhado a docência pastoral sabe que essa conversa aqui começou porque fariseus e escribas estão discriminando, estão criticando a Jesus porque ele come com publicanos e pecadores. E depois do Senhor Jesus contar 3 parábolas para ensinar para eles como as pessoas precisam ser tratadas, ele os reprova severamente e nos conta essa situação. E de antemão eu quero pedir a Deus que me livre e te livre da ideia dualista de achar que rico está errado, pobre é que está certo, porque se eu for pensar em rico na definição aqui do grego, você é rico, porque rico é aquele que tem condições, é aquele que tem condições. Vamos ao texto, e você vê aqui, primeiro falar desse homem rico, fala das suas vestimentas, fala que esse homem vivia bem, que se regalava, fala de Lázaro como um mendigo, uma pessoa desprovida de bens, doente, cobertas de chagas, ou seja, e um nojo, né, lambido por cachorro, ou seja, um homem desprovido não só de bens, mas de saúde, um homem desprovido de forças para lutar contra a situação da sua vida. Imagina, sentado na rua, um cachorro vem, lambe as suas feridas e ele nem a isso pode reagir. O cenário. Primeiro, o homem rico estava na sua casa e Lázaro estava jogado, largado, abandonado, jazia no meio da rua. Lázaro, ele só queria comer o que caía da mesa do rico, ele só tinha esse desejo, se contentava com um pouco, mas o rico é indiferente ao sentimento de Lázaro, é indiferente às necessidades de Lázaro, e eu quero insistir com você, preste atenção, a crítica de Jesus aqui não é a condição social, não é disso que ele está falando. Talvez a melhor tradução, eu insisto com você, para essa palavra seja aquele que tem condições, aquela que pode. E aí o texto diz que os dois morreram. Falar que ele foi levado para o seio de Abraão é dizer que ele foi levado para a presença de Deus e ao céu. E dizer que o rico foi sepultado, o texto discorre depois, dizendo que ele foi ao inferno. E esse texto quer te ensinar o que é graça. E eu quero que você se recorde de alguns conceitos do que a graça lhe alcance e de que forma. Porque graça é o amor de Deus que te salvou através de Jesus e que te conserva unida a Ele. Isso é graça. Isso é graça. De um Deus que vem ao seu encontro. De um Deus que vem, estende a mão do jeito que você é, da forma que você é, e lhe traz para perto dele. Mas graça também é a soma de bênçãos que Deus lhe concede, sem que você mereça.
sem que você mereça. Como diz a palavra, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar-nos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é graça. Mas graça também é a influência de Deus que nos sustenta. Não só me salva, não só me abençoa, mas não me deixa. Me acompanha. Está contigo onde quer que você vá, no quadro em que você esteja vivendo. Por isso que a palavra de Deus lhe diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, mas graça também é louvor, gratidão, boa vontade, aprovação, mercê, bondade de Deus, ao qual Ele nos convida a reagir à graça. Reagir à graça, porque graça tem preço. Graça tem preço. E o evangelho que diz que não custa, não é evangelho. Não é evangelho, não é boas novas. Graça tem preço. E a graça custou sangue. Custou a agonia de Jesus no Getsêmani. A graça tem um custo para mim e para você que nos dizemos cristãos. Lembra do que Jesus disse? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz. E siga-me. E siga-me. A custo. A custo. E é exatamente sobre isso que brevemente eu quero compartilhar com você nessa manhã, o custo da graça. O custo da graça. Porque, primeiramente, a graça, ela nos obriga a lidar com a nossa escala de valores. Escala de valores. E isso é um custo. Isso é um custo. Perceba que todo esse texto, ele é formado de contrastes que são muito claros para nós. É o rico e o mendigo, a casa e a rua, saúde e doença, céu e inferno, suprimento e necessidade, bênção e maldição, consolo e tormento. E isso nos ajuda a refletir sobre a escala de valores na minha e na sua vida. O que você valoriza? O que você tem buscado que tenha valor efetivo na sua existência? O que você tem dado importância a coisas que talvez numa reflexão mais aguçada você possa encontrar o fato de que são efêmeras, são fúteis, coisas que têm gasto seu tempo, sua energia, seus bens, com coisas para que talvez possam produzir algum progresso momentâneo, mas não vão trazer sentido nenhum para a existência. Coisas que a gente vive e morre perseguindo para ser o mais rico, o mais forte, o mais bonito, o melhor, o último tipo, o mais poderoso, maiores possibilidades, o mais novo, mais dinheiro, mais influência, mais capacidade de articulação. Pensar só nas minhas necessidades, nas minhas opiniões, nos meus projetos, nas minhas vontades, mas também nas minhas frustrações, nos meus medos, nos meus pecados, nos meus egoísmos, inveja, cobiça, maldade, nessa minha necessidade desenfreada de prazer, ou quem sabe, continuar a sofrer e ter como Deus as minhas derrotas, as minhas mágoas ou as minhas amarguras. São coisas, são atitudes, são sentimentos que formam a gama de elementos que estabelece a nossa escala de valor, a nossa escala de valores. Você quer alguns exemplos? Eu posso te dar. O tempo. O tempo é algo que influi na nossa escala de valores. Alguns de nós gastam muito tempo, mas muito tempo, dedica muito tempo relembrando ou lamentando o passado. E anda em espiral.
e não consegue sair desse moto contínuo. Talvez outros, o passado deve, sem sombra de dúvida, nos servir de lição, de experiência, mas é passado e não pode ser modificado. Tem gente que não avança em direção ao mar e continua a olhar o exército de Faraó se aproximar. E quando muito a sua atitude é como a atitude do povo, que só murmura, que só lamenta. O futuro, esse sim, ele pode ser construído agora. Ele pode ser transformado na sua vida, mas não pode ser antecipado. Aí é para aquele que tem gastrite, pensando o que há de ser do futuro. O futuro é o campo de ação de Deus na sua vida, mas ele pode ser construído, sabe? Por vezes a sociedade ela tem se ocupado com coisas que não contribuem em nada e até são prejudiciais ao desenvolvimento das pessoas. E a gente se desgasta e sofre com isso. E a palavra é: o que é importante para você? Responde não. Pensa. O que é importante para você? Talvez valha a pena você pensar agora que o sofrimento atual que alguns de nós estejam sofrendo não é exatamente fruto porque você tem dado mais importância do que é devido ao momento que você está vivendo. O que é importante para você? É aquilo que lhe supre carências emocionais, ou a certeza da graça de Deus que te alcança e te acolhe, é de um Jesus que diz que Ele te traz para perto, e traz alívio: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim, vale a pena pensar sobre o que a gente tem valorizado. Acho curioso, ao pensar nos filhos, ao pensarmos nos nossos filhos. É interessante que muitos conflitos familiares acontecem porque os filhos tomam decisões, atitudes e usam palavras que chocam a nós como pais, e nós reagimos como pais. E muitas dessa reação é porque a gente se vê na atitude do filho. Porque a atitude do nosso filho é fruto daquilo que ele viu ou tem visto na vida do seu pai. E há um grande estranhamento por parte dos filhos também. Ué, papai e mamãe estão brigando comigo por algo que eu aprendi com eles. Foram eles que me ensinaram. É isso que eu vi dentro da minha casa. E aí eu ouso dizer para vocês que a nossa escala de valores reflete nas nossas relações. Reflete nas relações. Por isso que Paulo insiste e diz: gente, não se conforma com esse tempo não. Transformação da mente. Você até aqui pode ter constatado: e eu me vi nisso que você falou, Cid, tá? É só o primeiro passo, mas transformação. Porque Jesus fala isso tudo que ele está falando, não é para acusar, para destruir o fariseu, para mandar para o inferno o fariseu. Não, é para mostrar a necessidade de mudança, de transformação. Olha, esse curso da vida não vai terminar em mar aberto. Vai terminar em afogamento. Transformação. Porque evangelho é transformação. E essa palavra é contra um evangelho amorfo, que cabe qualquer coisa. A prática da moda, que eu posso dizer: eu venho como estou e permaneço como estou. Mas não, eu me permito, eu não permito a Deus, porque Deus faz se quiser, mas eu me permito receber a graça incondicional do Senhor e ela tomar todo o meu ser. Não sei nem como fazer isso, mas eu sei que o Senhor pode fazer em minha vida. Em minha vida. Isso é contra um evangelho que é só do intelecto, que só aduz conhecimento, mas não muda a prática. É capaz de citar a Bíblia toda de cor.
é capaz até de debater grandes postulados teológicos, mas isso não alcança o interior da existência. Essa palavra, que o evangelho é transformação, ela é contra um evangelho que é ritualista. Ritualista, puramente cumprindo as obrigações religiosas e muitas delas criadas pelos homens. Mas são obrigações rituais. E com isso, quem sabe eu consigo aplacar a minha consciência e me arrastar por mais uma semana. Quando, na verdade, a graça do Senhor que te alcança lhe convida a pagar esse custo de dar o passo e dizer: a minha vida nas minhas mãos, eu não consigo, eu preciso do Senhor. A graça traz para nós o custo da mudança, da transformação, que nos faz sensíveis à palavra de Deus, à voz de Deus, sensíveis aos nossos semelhantes. Você viu esse sujeito aqui que tinha mais condições? Você viu a ousadia dele? De mesmo depois de estar no inferno e saber que Lázaro estava lá no céu, ele tem a ousadia de pedir para Abraão que mande quem resolver os seus problemas? O Lázaro. Manda o Lázaro lá em casa. Manda o Lázaro trazer água para mim. Manda o Lázaro. Manda o Lázaro. Na verdade, esse homem, ele está lendo a sua sentença de morte. A graça que ele não entendeu e que por isso ele não consegue perceber a necessidade dos seus semelhantes. Madre Teresa de Calcutá, certa vez, respondeu um pequeno questionário que para mim fala muito de graça sem dizer, pela sua singeleza. O dia mais belo? Hoje. A coisa mais fácil? Errar. O maior obstáculo? O medo. O maior erro? O abandono. A distração mais bela? O trabalho. A pior derrota? O desânimo. Os melhores professores? As crianças. O que mais lhe faz feliz? Ser útil aos outros. O maior mistério? A morte. O pior defeito? O mau humor. A pessoa mais perigosa? A mentirosa. O pior sentimento? O rancor. O presente mais belo? O perdão. O mais imprescindível? O lar. A rota mais rápida? O caminho certo. Sensação mais agradável? Paz interior. A proteção efetiva? O sorriso. O melhor remédio? O otimismo. A força mais potente do mundo? A fé. As pessoas mais necessárias? A família. A mais bela de todas as coisas? O amor. A sublimidade da simplicidade, meus irmãos, do amor, da sinceridade, da ternura, da ingenuidade, que assume a transformação que a graça de Deus nos oferece para viver a vida. Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mas Jesus está falando para esses homens aqui, que a graça continua a ter custo. Ela nos traz o custo, porque fé implica em escolha. É como diz o outro, é nessa hora que o pneu toca no chão. Escolha. Primeiramente, o texto nos fala de um destino inevitável, a morte. E como nós enfrentamos. Se teve uma lição que nós fomos obrigados a aprender nos 2 últimos anos, foi como enfrentar, como lidar, como conviver com a morte. A morte na tua família, a morte nas tuas relações, a morte no seu meio social. Nós aprendemos a lidar com isso e muitos de nós, em vez de olhar para dentro e nos vermos como cidadãos do reino de Deus, nós embotamos nossos olhares. Estamos tomados por uma linguagem que não é de vida, é uma linguagem de morte.
nos deixamos apossar por esta visão da vida, de que nada tem jeito. É assim mesmo. É da mão para a boca e acabou. Consequência, a gente não aprende a lidar com as consequências dos nossos atos, das nossas decisões, das nossas escolhas. E a gente toma decisão o tempo todo. E até livros publicados que pretendem ensinar a decidir. Mas é curioso que eu vi um texto de Paulo Sérgio Burer, que ele diz o seguinte: decisões são escolha que fazemos, porém jamais poderemos escolher as consequências dessas decisões. O que nos resta é aguardar. Se formos fortes, tomar novas decisões e cada vez melhores. As decisões que você tomou ontem refletem o que você enfrenta hoje. Se não está gostando do seu hoje, toma agora uma decisão correta que lhe garanta um amanhã melhor. Pensa bem nisso. Pensa bem nisso. Rapaz, eu vi tanta eternidade nessa palavra desse homem. Tanta eternidade. Quando o Senhor diz que Ele faz novas todas as coisas. E você já me ouviu falar disso. Hoje é só o primeiro dia da eternidade. É o primeiro dia. Daquele que com fé diz: Jesus, Tu é meu Senhor, é meu Salvador. Eu tenho consciência de que por fé o Senhor vai me fazer passar da morte para a vida. Para a vida, hoje é o primeiro dia. Irmão, tem tanta gente neurótica que continua plantando a mesma coisa sempre e querendo colher resultado diferente. Não dá. Se você não gosta do que está recebendo, veja o que você está emitindo para o mundo. Não espere que as pessoas decidam por você, que elas lhe digam o que fazer ou não fazer. Ouça a Deus, escute ao Senhor, mas não deixe a sua vida à mercê da vontade alheia. Infelizmente, são poucas as pessoas em que se pode confiar plenamente. Mais do que isso, a palavra ensina: maldito o homem que confia no homem. Não dá para você viver a sua vida só em expectativas daquilo que os homens podem fazer. Nesse sentido, exija mais de você mesmo e bem menos dos outros. Decida que você terá uma vida melhor por causa da graça de Deus na sua vida, por causa da presença de Deus, por causa da providência de Deus, por causa do cerco de proteção que Deus faz em sua vida. O comentarista Brodman diz que sobre a morte do rico, não nos parece normal que o rico e poderoso sucumba às mesmas doenças que ferem o pobre. E a morte, ela é a zombaria, é a zombadora das nossas pretensões, das nossas arrogâncias e das nossas diferenças. Seja quem você seja, no estágio da vida em que esteja, na pirâmide social, a posição que você ocupe, o seu final vai ser o mesmo de todo mundo. Vai todo mundo pro chão gelado. Eu não, vou ser cremado. Legal, obrigado, ok. Vai todo mundo para a mesma situação. Haverá um tempo que não vai ver oportunidade de mudança. O versículo 26 fala de um grande abismo e da impossibilidade de mudar. E aí você pode ver que quem cavou esse abismo foi o rico com as suas decisões. Uma vez que uma pessoa que tenha morrido, a condição está fixada. Está fixada para a eternidade. Irmãos, isso é de uma gravidade. Você imaginar que a decisão que você tomou por Cristo, ela influirá na sua vida por toda a eternidade. Cuidado para não jogar juízo para os outros, hein? Se achar melhorzinho do que os outros. Cuidado para não viver o evangelho do eu sozinho, como se você fosse viver a eternidade sem mais ninguém. E aí pode estar achando que está construindo o seu caminho para o seio de Abraão, mas esse mar não está abrindo.
e as oportunidades que nós temos para ajudar os outros a compreenderem a realidade que a transformação que Jesus traz paz nesse tempo e traz vida para a eternidade, elas estão abertas diante de nós. Diante de nós. Mas eu quero aproveitar e falar algumas verdades aqui, que Jesus não perdeu a oportunidade. Vamos atacar uns negocinhos aqui muito interessantes. Versículo 24. Primeira coisa, não há volta para quem morreu. A morte é uma vez só. Morreu, está morto. Morreu, está morto. Essa é a primeira verdade que Jesus estabelece aqui. Cuidado com esse negócio que às vezes a gente ouve, até no espiritismo evangélico, tá? De achar que a gente pode falar, lidar, ouvir, estar com mortos. Versículo 27. Com os mortos não se fala. Não é porque você não quer falar, não. É porque é impossível falar. Não há como falar com mortos. Talvez, se eu criar um ambiente, e o ambiente pode ser criado, talvez, se eu lhe trouxer algumas palavras convincentes, eu possa te impressionar. Talvez, se eu mudar a forma de eu falar, possam lhe convencer de que quem está falando é um morto. Mas a palavra de Deus está lhe dizendo, não há como falar com os mortos. Mas eu vou para o versículo 31, que está dizendo o seguinte, os mortos não voltam. Não há possibilidade deles voltarem à carne, ou como a gente ouve, reencarnarem. Isso é de uma obviedade na palavra que Jesus está dizendo. E mais do que isso, achar que ainda há uma prorrogação. Manda lá falar com os meus. É em vida que nós decidimos a paz e a destinação da nossa própria alma. E nesse ponto, também há um custo. Mas, finalmente, viver em graça é pagar o preço. O custo de uma vida em que a palavra de Deus faz diferença. Aí a gente lembra do Pequeno Príncipe, quando Saint-Exupéry diz que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Ah, como eu gosto de transferir responsabilidade. Pô, lembra de Eva? Lembra de Adão? Minha filha, você foi pegar esse serpente. Serpente é um problema, né? Vocês sabem. Adão, e aí como é? Não, foi a mulher, pô. Foi a mulher. O culpado é sempre o outro. E essa história lá atrás, que muito procuram dizer que é mito, que não é verdade, mas é a essência do ser humano. O ser humano. É óbvio, e alguém até brinca dizendo, né, Sara? Se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Está aí, é exatamente a síntese de alguém que não quer pagar o preço. Porque os nossos desejos egoístas revelam a visão que nós temos dos outros. Ah, manda Lázaro botar aguinha na minha boca. Manda Lázaro lá em casa. E a gente vê que definitivamente você que tem condições, ao agir assim, não entendeu a mensagem do Evangelho. Continua a demonstrar arrogância inconsciente de que merece mais, de que é mais. E aí, quando as minhas palavras e gestos dizem muito mais do que as minhas pretensões, o nome disso é arrogância religiosa. Arrogância religiosa é a mensagem que nós recebemos e não entendemos ou atendemos. Ah, manda um sinal. Manda mais um sinal. Jesus acabou de fazer um milagre. Acabou de curar um cego. E está os caras pedindo, manda um sinal. O Senhor acaba de contar para eles como não entender o próximo. E o próximo ele está pedindo, manda um sinal. E está o rico morto no inferno, falando com Abraão e dizendo, manda um sinal. E a gente continua a pedir sinal,
porque a gente está sempre à procura de novas experiências. Porque se Deus fizer um milagre, é um milagre, é um milagre. Eu quero dizer para você, não se assuste com o que eu vou falar, não. Milagre não produz fé por si mesmo. Não, é o contrário. É o contrário. É a fé que abre as portas do impossível. É a fé em Cristo Jesus que transforma a vida. É a fé que lhe permite entrar no Santo dos Santos e estar e se perceber na presença de Deus. Ah, irmão, a graça custa. Ela tem um custo, porque ela nos obriga a lidar com a nossa escala de valores. Ela nos obriga a ver que eu tenho que olhar para as minhas decisões sobre o ponto de vista da fé. Mas também, viver em graça é pagar o preço, pagar o custo de uma vida, cuja palavra de Deus faz diferença. Faz diferença. No mais, é falta de fé. É falta de fé. Quando eu acredito nos meus subterfúgios. E está Moisés em cima daquele monte agoniado, porque a criança não apareceu. A criança que representava Deus não apareceu. Depois eu vou assistir esse filme lá. Não apareceu. Porque aquele era o momento da fé. Da fé. E o resultado é que o mar não afogou, Faraó e seus exércitos não destruíram o povo que estava murmurando perdeu uma porção de coisa no caminho, mas todo mundo passou a pé seco por meio do mar. Fé, fé. Assim você precisa refletir na sua vida. Que Deus te abençoe.